Fala galera, então essa semana a gente vai construir circuitos, continuar construindo nossos circuitos, mas no primeiro momento a gente fez circuitos com LED, no segundo momento a gente fez circuitos com motores, todos esses atuadores, ou seja, a gente utilizou pinos de saída normalmente. Agora a gente vai utilizar no Arduino os pinos de entrada para ler sensores, certo? Alguns sensores que a gente tem no Tinkercad. Ultrassom, que é um sensor de distância, LDR, que é um sensor de luminosidade, a gente tem sensor de fumaça, a gente tem inúmeros sensores no Tinkercad. A gente vai fazer um teste primeiramente com o sensor LDR. Para trabalhar com o nosso LDR, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar vir aqui em básicos, nos circuitos do Tinkercad, escolher então o Arduino que a gente vai trabalhar, colocar ele aqui no canto, nosso Arduino. Vamos escolher uma placa padrão, aqui, uma placa de ensaio, colocar ela aqui do lado do Arduino, que a gente fez nos outros projetos. E a gente vai utilizar então o LDR. O LDR é esse fotorresistor aqui, tá? Qual que é a ideia do LDR? Ele vai variar a sua resistência de acordo com a luminosidade que a gente tem nesse resistor. Então, na prática, com o Arduino, basta a gente ligar os pinos do LDR, um pino na leitura, em algum analógico, vamos colocar no A0 aqui, e um pino, o outro pino do LDR, como ele já é uma resistência, ligar numa alimentação. Vamos colocar aqui numa alimentação aqui embaixo, positivo, e vamos ligar esse positivo aqui no nosso positivo do Arduino. O que vai acontecer? Ele está recebendo uma carga de 5 volts em uma resistência que vai variar o seu valor, ou seja, de acordo com a luminosidade que esse LDR receber, ele vai trabalhar o valor de sua resistência, fazendo com que o valor que eu vou estar lendo no outro pino desse resistor, variável pela luz, modifique. Então esse aqui vai ser o nosso pino de controle. Nós vamos utilizar aqui um pino azul para dizer que é o pino que a gente está lendo ele. Como é que a gente vai fazer na programação? A gente está utilizando um pino agora de leitura. Porém, esse pino não é um pino digital, então eu não preciso colocar nada aqui no meu voice setup. E o nosso pino analógico automaticamente já é um pino de entrada. Para a gente realizar a leitura desse sensor, o código que a gente vai utilizar agora é analog read. A gente não está mais escrevendo numa porta analógica, e sim a gente está fazendo a leitura de uma porta analógica. Então o que a gente vai fazer aqui? Analog read, e vai colocar o nome da porta aqui entre parênteses, ou seja, o número que corresponde a ela, que é o A0. Feito isso, eu já estou lendo o valor do meu resistor, porém eu não estou mostrando esse valor em lugar nenhum. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ativar essa caixinha aqui embaixo que a gente chama de monitor serial, ou seja, a gente vai conseguir imprimir coisas na tela agora. O Arduino vai mandar textos para o meu computador. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai aqui dentro de setup agora dar um start no nossa comunicação serial, que é o que movimenta aquele monitor serial. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever serial com letra maiúscula ponto begin. E entre parênteses a gente vai botar a velocidade que vai se dar essa comunicação, que a gente vai colocar 9600 e vai colocar ponto e vírgula. Bom, a partir do momento que eu botei serial.begin dentro de setup, a gente está startando uma comunicação do Arduino com o computador. Aqui no nosso simulador, o nosso computador é aqui onde tem o código e aqui está o nosso Arduino. Quando eu faço isso, eu consigo agora, depois de realizar uma leitura na nossa porta analógica, escrever essa leitura na tela também. Agora a gente vai escrever no nosso monitor serial. Então o nosso código para escrever na tela vai ser serial.print. E aí nesse print a gente pode colocar um ln. O ln vai ser para dar uma nova linha. Então entre parênteses a gente vai colocar o quê? O que a gente vai escrever no nosso monitor serial? A gente vai escrever o valor que a gente está lendo aqui no analog read. Porém, esse valor lido, ele nos retorna um numeral. Então a gente vai colocar aqui, declarar uma variável, que a gente vai chamar de inteiro, porque ela vai receber números inteiros. E vamos dizer que essa variável vai ter o nome de LDR. LDR vai receber a leitura do pino A0, que é onde a gente ligou o nosso fotorresistor.
Dito isso, o que a gente vai imprimir aqui na nossa porta serial vai ser o LDR. Ou seja, a gente vai dar um serial.print ln e entre parênteses vai colocar LDR, que é a nossa variável aqui em cima, que a gente declarou, do tipo inteiro, ou seja, ela recebe apenas números, e que está recebendo um número, que é a leitura do meu LDR. Feito isso, quando a gente clicar em simulação, a gente vai começar a anotar valores aqui embaixo. E os valores são esses, são os valores de leitura do nosso LDR. Quando a gente clica em cima do nosso LDR, a gente consegue simular essa alternância de luz em cima dele. E quando a gente simula, a gente vai notar que os valores do nosso LDR na leitura vão ser modificados. Faltou uma coisa aqui entre o nosso fotorresistor e o nosso Arduino, que é o que a gente chama de interface. O que é essa interface? É o que vai nos ajudar a deixar o nosso sensor um pouco mais sensível à iluminação. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, de um lado do nosso fotorresistor, a gente já ligou uma alimentação negativa. A gente vai aterrar o outro lado do nosso fotorresistor, assim. Colocando entre esse aterramento, aqui no GND, como a gente já tinha feito em outros circuitos, colocando entre esse aterramento um resistor. Esse resistor, ele pode ser um resistor de 10K, que é um resistor que a gente utiliza normalmente, ou um resistor de 1K, que é um resistor que a gente normalmente utiliza para controlar a corrente no LED, como a gente fez no primeiro circuito. A gente vai pegar um resistor aqui, ele já vem com esse valor, e a gente vai colocar aqui. Quando a gente faz isso, a gente criou a gente aumentou a sensibilidade do nosso resistor. Então, quando a gente clicar aqui em iniciar simulação com o mesmo código que a gente construiu aqui em cima, a gente vai ter uma leitura mais sensível, ele já caiu para 6. Se a gente clica em cima do nosso sensor, a gente consegue mudar essa leitura, ou seja, mudar a incidência de luz em cima desse LDR, para a gente ver o que está acontecendo na entrada do nosso Arduino. Então, se a gente movimentar essa bolinha aqui em cima, o valor da nossa leitura aqui do lado vai modificar, ele vai aumentar. Por quê? Porque tem mais luz incidindo em cima do meu fotorresistor, a resistência do meu fotorresistor é menor, então acaba passando muito mais corrente entre o meu fotorresistor e meu Arduino. Lembrando que ele está ligado aqui em 5 volts e a corrente que o Arduino manda para esse LDR é de aproximadamente 500 mA. Então o que acontece? Se eu colocar no máximo, eu vou ter a leitura máxima do meu fotorresistor. Se a gente tirar esse nosso resistor daqui e colocar basicamente o nosso fio conectado do aterramento junto aqui, a gente vai ter uma leitura não tão sensível quanto a gente vinha tendo, e o nosso valor aqui, ó, vai ficar sempre 0. Por quê? Porque automaticamente, ao invés da gente estar lendo o nosso fotorresistor, a gente está lendo o nosso aterramento aqui, ó, que é o que está ligado no GND do Arduino. Então, para não acontecer isso, a gente precisa de uma interface. Essa interface, ela é facilmente construída colocando apenas um resistor aqui nesse pino do nosso LDR. Quando a gente coloca esse resistor, que aqui a gente está usando um resistor de 1K, ele funciona como uma interface entre o nosso fotorresistor e o nosso Arduino. E quando a gente executa o nosso código, a gente tem uma leitura mais sensível da luz que incide no nosso fotorresistor e consegue escrever aqui no nosso monitor serial esse valor com mais precisão. Quais são as novidades aqui? As novidades aqui que a gente construiu, que a gente declarou uma variável, a gente não tinha declarado nenhuma variável até agora, que foi esse LDR, tá? Como é que a gente declara uma variável? A gente coloca o tipo da minha variável, que aqui eu estou falando que é um inteiro, por isso que eu escrevi int, e coloco o nome da minha variável, e boto um ponto e vírgula. Quando eu quero usar essa variável, eu escrevo LDR, o nome dessa variável, seguido por um sinal de igual. Esse sinal de igual agora significa recebe. Significa o seguinte, o que eu estou escrevendo naquela linha 9? Que o meu LDR está recebendo um valor. Que valor é esse? O valor que tem depois da igualdade. Que nesse caso é a leitura do nosso sensor LDR, que é o nosso fotorresistor, que ele vai mudar esse valor de acordo com a luminosidade. Então, para fazer essa leitura, a gente está fazendo a leitura de um pino analógico. Então, a gente vai utilizar analog. E como a gente está aí lendo e não escrevendo, a gente vai utilizar o código read. E entre parênteses vai colocar
o número que corresponde, ou o nome que corresponde à porta analógica. E por fim, ponto e vírgula aqui em todas as instruções do nosso Arduino. Para a gente conseguir escrever nessa telinha aqui de baixo e mostrar o valor do nosso LDR, a gente utiliza essa função aqui, ó, serial.println. Serial porque a gente está escrevendo numa porta serial, então por isso serial, lembrando que começa com letra maiúscula. Ponto print porque a gente vai printar, a gente vai escrever na tela. E o ln é para dar uma nova linha a cada valor. Se eu tirar esse ln daqui, o que vai acontecer é que ele vai escrever um valor do lado do outro aqui, ó, tá vendo? Então ele fica escrevendo um valor do lado do outro. Quando a gente coloca o ln, ele escreve um valor abaixo do outro. Para a gente conseguir escrever nessa caixinha, não basta apenas colocar o código aqui, que seria o ponto println, e a variável que a gente quer escrever, que é o LDR, que a gente usou na linha anterior. A gente precisa também inicializar essa escrita. Para inicializar essa escrita, a gente escreve lá na linha 3, dentro do nosso código de setup, o serial.begin. E entre parênteses, a gente coloca a velocidade que a gente quer que essa comunicação ocorra, que aqui é 9600 bits por segundo. Então, o código dessa semana é bem simples, mas nos dá vários recursos para construir circuitos agora controlados pela variação de resistência na iluminação do nosso fotoresistor. Próximos circuitos a gente vai juntar então os nossos sensores, nosso sensor LDR, com os nossos LEDs e tentar controlar nossos LEDs com a iluminação do fotoresistor. E boa montagem de circuito para vocês.